O Tsurugi conseguiu usar a energia amaldiçoada da arma pra fazer Jujutsu. Jujutsu. Não controle de energia amaldiçoada, só Jujutsu. O Geg responde uma pergunta e ele atiça várias outras, né? Vamos embora pro capítulo. E finalmente, galera, a gente tem a tradução oficial em português. Chequem lá no Manga Plus. Eles só não acreditaram, tá? Quem é que tá fazendo essa tradução? Qual é o estúdio? Se é uma pessoa, um tradutor só. Não parece tradução de robô, não. Parece tradução de robô, não. Mas agora eu vou referenciar as duas, né? As duas traduções oficiais, a em inglês e a em português. Vamos nessa. O capítulo começa com o Maru ativando um Jujutsu, tá? Não é a técnica dele que rastreia pessoas aqui, tá? Ele já explicou que a técnica dele é harmonia. Ela rastreia pessoas. Tecnicamente é uma técnica para rastrear pessoas, né? Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é outro Jujutsu, né? É um Jujutsu aparentemente que remove a inércia de partículas em baixa escala, tá? Ainda bem que é em baixa escala. Tem um efeito sonoro aqui também, tá? Eu vou ficar de olho nesses sons aí para caso apareça de novo e tudo mais. Aparentemente tem sempre uns contextos no som, né? E aí corta pra luta. Eu não acho que seja antigravidade não, tá? Eu vi uma galera falando antigravidade, eu acho que não é não. Acho que ele remove inércia mesmo. É diferente, né? Mas deve mostrar mais pra frente. E não é a técnica dele, tá? É algum outro Jujutsu. Eu acho que é a técnica do olho. Eu vou falar um pouco disso mais pra frente. Mas vamos lá. O nome da técnica do velho é Marmalade Boy. Fúria do espectro materno. Na tradução em inglês está dizendo que o símbolo no avental do espectro é o kanji de mãe, né? Mas eu não acho que... Não parece muito não, hein? Não parece muito não. Se estilizar... Pra galera que lê kanji, se estilizar demais ainda dá pra ler? Dá pra reconhecer? Ou tem algumas coisas que não dá pra mudar? Porque eu acho que... Eu acho que é bem intrínseco, né? Não dá pra mudar tanto assim. Parece estar estilizadaço o kanji, mas eles estão falando aqui que é o kanji de mãe, né? Tá no avental do espectro materno. Marmalade Boy é um mangá dos anos 90, tá? Um mangá de romance, entre aspas, né? Aqueles romances esquisitos. E marmalade significa marmelada em português, tá? Aparentemente, a palavra em inglês veio do marmelada em português. Quando eles começaram a importar o doce, né? O doce mesmo, marmelada. O doce para lá, para os Estados Unidos, para a Inglaterra e tudo mais. Na versão em português está espírito materno de extrema violência. É maneiríssimo, né? Eu lembrei do Sr. Pink, é o único outro que conseguia fazer esse tema, né, de bebê maneiro, né? Sr. Pink, saudade Sr. Pink. O Marmalade Boy, ele tem uma agulha que funciona como um florete, tá, para ataque, e ele fica soltando a linha do carretel do Shikigami no chão, por onde ele passa, né? E o usuário pode usar a linha para laçar o alvo depois que ele passa, né? Então não é seguro ficar na trajetória do ataque, mesmo depois do ataque já ter passado. O Shikigami, ele usa uma agulha maior também para atacar, igual um florete, mas ele é mais lento, né? E as linhas, elas são interligadas entre a agulha do Shikigami e a do usuário, tá? O Shikigami, ele também consegue costurar pele e vestir, tanto nele quanto no usuário, e isso transforma até a voz, parece, tá? Como a gente não tem áudio no mangá, eu acho que é provável que tenha transformado a voz, né? Ou então o professor lá no capítulo anterior, ele estava apavorado porque a criancinha estava falando com a voz de um idoso. Talvez... Será que não transforma a voz? Eu acho que transforma sim, né? Senão o Tsurugi teria notado que essa criança tem alguma coisa esquisita, né? Deve transformar a voz também. Mas a gente vê aqui, né? Quando o velho tem um ataque de memória, quando ele esquece as coisas, a técnica falha, né? Então talvez a voz dele falhasse de vez em quando e ele voltasse a falar que é um velho, não sei, né? Não sei, pra ficar mais sinistro talvez, né? Talvez, né? Na prática aqui, galera, o Shikigami, né, ele controla essa pele que ele costura como uma marionete, tá? E o usuário, ele usa isso para fazer as pessoas lutarem contra essa marionete de pele e o Shikigami quando ele fica escondido embaixo da saia do Shikigami, embaixo do avental, né? Quanto à marionete, é só a pele que o Shikigami consegue fazer, tá? É só a pele. As roupas, elas são roupas de verdade mesmo, ele precisa vestir essa marionete, né? Até o boné também, o boné é um boné normal, que é pelo que a gente vê aqui, né? O velho, ele deve comprar roupa repetida, né, para vestir a marionete e ele, né, para poder servir assim, ele meio que usa como um kagebushin, né? Os Okotsu, eles lutam só contra a marionete, tá? Quase o capítulo todo, a gente só descobre que o velho estava escondido embaixo do Shikigami depois, perto do final, né? E pela análise do Tsurugi, só a marionete é equivalente a um feiticeiro de grau 1, né? E depois tem o Shikigami, que é praticamente indestrutível, porque eles cortam o Shikigami várias vezes e ele se regenera, né?
E o velho fica de sniper, né? Ele fica de sniper esperando uma oportunidade para atacar na surdina. Mas a coisa não tá 100% coesa porque o velho tá senil, tá? E aí de vez em quando ele repete as coisas, ele percebe que ele repetiu, ele toma um susto e a técnica falha, né? Pelo menos a parte da pele falha, né? E aí ele fica se repetindo, a técnica falha e tudo mais, né? A palavra-chave deles aqui é declínio cognitivo, né? Entre aspas, declínio cognitivo. E quanto ao Tsurugi, tá? 17 anos. O moleque tem 17 anos lutando contra um cara acima do grau 1. Tá bonito, tá trabalhando muito bem o menino, né? E a gente tem que falar aqui sobre o controle de energia amaldiçoada dele. Olha só, um moleque que tem energia amaldiçoada de uma criança normal, de uma criança que é um humano normal, teve um dos maiores feitos de controle de energia amaldiçoada da obra inteira. O cara conseguiu usar Jujutsu usando a energia amaldiçoada de uma arma. É como se a Maki conseguisse castar um Jujutsu básico usando um Shikigami básico, por exemplo, usando a energia amaldiçoada do óculos dela. É esse nível do moleque aqui, né? É excelente. E primeiro ele ativa, né, a Honoyagi, a gente vê as faíscas, né? E aí ele manipula a energia das faíscas para castar uma versão nova do domínio simples. É uma versão nova, a gente nunca viu essa aí, né? Madara. Em inglês ficou Maculation, né? Como uma mancha na reputação. Em português direto seria mácula, né? É enorme, a área de efeito desse Madara é enorme, né? Só que a gente não chega a ver o que os pontos fazem, né? Deixem suas teorias aí. Será que são as minas terrestres? Será que tem mais outros efeitos, né, imbuídos nisso aí? Ele tem um contra-ataque automático, né? Igual ao domínio simples do Kusakabe. Ele tem um contra-ataque automático. É defesa, né? Meio que funciona. Se é um domínio simples, ele deve ter o ataque que ignora a defesa também. Ele deve ter também, né? E aparentemente ele sentiu que o velho abriu uma expansão de domínio, talvez. O céu fica escuro quando o velho começa a caducar, mas eu não sei se é pra ficar mais sinistro, né? E aí, porque ele começa a caducar e uma Arbalade Boy falha, né? Porque o disfarce quebra, né? Talvez ele estivesse estendendo o domínio inato, não sei, né? Ele tá ficando senil, né? É como se fosse uma maldição bebê, uma maldição de grau especial bebê, né? Que estende o domínio inato sem querer. E faz um labirinto, né? Na vida real, no mundo real. Não sei, mas o Tsurugi sentiu, né? Talvez ele tenha usado esse Madara pra tentar terminar a luta mais rápido, né? Mas eu não sei, eu acho que não. Talvez ele sentiu que o velho tava ficando mais perigoso, né? Aí ele usou o Madara pra se defender, porque ia vir os dois pra cima dele, né? Não sei. Mas não sei, o céu começa a ficar escuro. Eu achei que seria interessante o velho começar a estender o domínio inato dele sem querer, né? Porque ele tá tendo uma crise, né? Não sei, né? Logo em seguida, alguém abre uma cortina, né? Porque o Tsurugi, ele usa ele se defende, ele consegue se defender. Quando eles entram no território ali do Madara, né? Do Madara, ele consegue se defender e ele atira o velho pra longe, né? E aí, nisso, quando o velho tá no ar, alguém abre uma cortina, né? Pra isolar a luta. Eu não mostra quem foi que abriu a cortina, né? O Geg dá a entender que foi o Mino, né? Porque logo em seguida ele avisa que o Tsurugi pode lutar 100%. Porque as pessoas que estão na escola ali perto, né? Ele já evacuou. Mas seria maneiro se fosse o Tsurugi também, que abrisse a cortina, né? Seria interessante. Nesse caso, ele é limitado à energia amaldiçoada da arma, né? Se ele gastar muito, será que a arma perde? A arma deixa de ser uma arma amaldiçoada? Não sei, né? Não sei. Mas seria interessante se ele usasse também. Pode ter sido a Yuka, né? Já que ela chega logo por trás, ela chega. Ela tava com o Mino, né? Eles vieram junto, né? Eu acho que o Mino abriu a cortina e ela chegou por trás, né? E ela manda o ataque da mordida giratória dela. Esse é o ataque que ela finalizou o traficante de gente lá, né? Esse é o mesmo ataque, né? Ela não usou Jujutsu aqui também, hein, galera? Ela não usou Jujutsu nenhum até agora, tá? Ela só usa essa arte marcial dela, que é só com controle básico de energia amaldiçoada. E fortificação, né? Fortificação corporal. Talvez gaste muita energia, né? Não sei. Porque ela já ficou ofegante aqui. Depois de 3 páginas de luta aqui, ela já tá ofegante, né? Deve gastar muita energia. Tanto física quanto amaldiçoada, né? E aí ele começa... Aí a gente finalmente começa o Jutsu Kaisen, né? Batalha de feiticeiro, né? Esse tempo todo era só a marionete da pele, né? Marionete da pele do Marmalade Boy. E a Yuka, ela tem o ombro perfurado por uma agulha gigante, né? E o Tsurugi toma 2 no abdômen. Tipo no rim aqui, né?
Não é uma batalha de feiticeiro até que alguém perca uma mão ou um olho, né? Algo do tipo assim. agora o negócio vai começar, né? Mas como o velho tá senil, ele lembra, né, que ele tem que procurar os cubinhos do kit de matemática dele, né? Ele desiste da luta. Os caras sabem quem ele é, né? Sabem onde ele mora, mas ele desiste da luta, porque ele tá muito senil. E aí, quando ele vai se retirar, os objetos pequenos começam a flutuar, né? Ele percebe, né? O negócio chegou num... Eles estavam brigando, eles não perceberam, né? O negócio chegou num grau que até os objetos um pouco maiores estão flutuando, né? E o terceiro olho do Maru tá piscando pra ele. Né? E agora vamos entender essa coisa aqui. A cena do início era a técnica iniciando, né? Nas redondezas, eu acho. Porque a gente vê o Maru caído no chão, né? E isso começou com água, né? E agora já tem cargo suficiente para remover a inércia até de uma pá de aço, né? Que pesa o que? Uns 5 quilos, uma pá de aço? Acho que uns 8 quilos por aí, né? Será que esse olho na testa é um simbionte? Que tem um cérebro próprio, talvez? Por isso não foi inconsciente? Se era um simbionte, era para ele ficar inconsciente junto, né? A não ser que ele tenha algum lugar, uma consciência separada, né? Do Maru, né? E agora tá protegendo o hospedeiro, talvez, né? Deve ter demorado um pouco pra ele carregar a energia amaldiçoada, né? Deve ter demorado um pouco, não sei, né? Não deve ser, eu não acho que, assim, não acho que seja antigravidade, porque os caras sentiriam. Se fosse antigravidade, os caras sentiriam automaticamente. Eles sentiriam, né? O negócio tá agindo só em objetos pequenos e partículas pequenas, né? Por enquanto, talvez quando carregue um pouco mais, o negócio fique um pouco mais forte, né? Mas será que... Eu acho que seja um simbionte, galera. Todos os simurianos talvez tenham esse simbionte. Eles nascem humanos, eu acho que eles são humanos, né? Eles nascem humanos e quando chega um ponto na sociedade deles, eles implantam esse simbionte na testa. E talvez seja isso que impeça a energia amaldiçoada deles de vazar. Por isso que eles não têm mais energia amaldiçoada. Então, será que foi assim? Implantando esse simbionte que come energia amaldiçoada? Que eles resolveram o problema das maldições na sociedade deles? E aí talvez esse simbionte só funcione com feiticeiros, né? E aí, com o tempo, seleção natural. Seleção artificial, na verdade, né? Eugenia. A sociedade deles foi formada só por feiticeiros, talvez, não sei. Porque parece que o bicho tem uma consciência separada, né? Se não tinha ficado inconsciente também. Eu não acho que seja o Cross controlando o corpo dele, não. Eu não acho que seja, não. Talvez a gente veja um pouco mais pra frente, né? Mas é interessante isso aqui. Mas esse é o fim do capítulo, galera. Esse é o fim do capítulo. O Tsurugi mandou muito bem, né? Ele manda muito bem sem ser quebrado, né? Interessante como conseguiram construir o Tsurugi aqui. Ele não é super quebrado. A gente ainda teme por ele, né? Pela saúde dele. Mas ele manda muito bem aqui. O cara é super habilidoso, porra. É uma coisa que a gente tem nos personagens menores, né? O Kusakabe, ele conseguia sentir a ignição da energia amaldiçoada, coisa que só o Sukuna conseguia, né? Nem o Gojo conseguia ver isso, né? Conseguia ver a ignição da energia amaldiçoada. E agora o Tsurugi consegue manipular a energia amaldiçoada, fazer Jujutsu usando energia amaldiçoada externa. Impressionante, né? Mas é interessante. Infelizmente a Yuka cansou muito rápido aqui. Eu achei esquisito, né? Ela chegou, lutou 3 páginas e cansou. Já tava ofegante, né? Esquisito isso aqui. Talvez eles expliquem um pouco mais das regras dessa arte marcial dela um pouco mais pra frente, né? Tá faltando ela usar Jujutsu também, né? Eu quero ver qual é a técnica dela, se ela tem. Com certeza deve ter, né? Ela tem que usar um Jujutsu. Né? Mas por enquanto ela tá inconsciente, então vai ficar pra próxima luta provavelmente, né? Esse velho é um vilão muito maneiro. Isso aqui parece vilão de filme de anime. Vocês manjam aquele filme de one shot de anime? Parece ser um desses tipos de vilão, né? O Geg devia ter começado a história com esse velho. O traficante de gente era muito bucha, né? Ele usou o traficante de gente ali só pra expandir o universo, né? Só pra contar ali um pouco do lore ali dessa nova era de Jujutsu, né? E aí gastou o primeiro vilão da parada. Podia ter começado com esse velho, né? E olha que essa foi a técnica que o cérebro do cara desenvolveu quando ele tinha 4 anos, né? Esse velho aí. A técnica das pessoas que não tem técnica herdada desenvolve quando eles têm uns 4, 5, 6 anos, né? Espírito materno de extrema violência. Será que ele matou a mãe dele? Ele pediu... Será que a história bate, né? Essa é a história dele mesmo. Ele pediu pra continuar na primeira série. A mãe dele não deixou. E ele matou a mãe dele, será? Né?
teve algum tipo de violência com agulha, né? Que é a coisa que ficou na memória dele, né? As memórias da primeira série parecem são boas, né? Ele tem um pai, teve um pai aparentemente, né? Mas parece que a mente dele estagnou nessa idade, né? Será que ele sofreu um trauma muito grande ou ele causou um trauma também? Ele sofreu trauma e causou trauma também, não sei, né? Ele não é um feiticeiro registrado, senão eles teriam falado, né? Então ele deve ter sido fora da lei a vida toda, né? Talvez ele tenha ficado um tempo aposentado, não sei, né? Pelo que ele fala, parece que esse assassinato dos últimos 3 anos é tipo um relapso a padrões antigos, né? Mas essa vontade de ser criança de novo não parece uma perversão nova, não. Parece que ele sempre foi tarado mesmo. Tarado desse tipo, né? Pode ter a ver com esse negócio da mente dele ter estagnado nessa idade, né? É coisa de tarado. Nessa cidade são 3 anos dele cometendo assassinatos, né? Mas a parte da senilidade é nova. É só pra dar uma... A única diferença que a senilidade deu aqui foi uma fraqueza pra ele na narrativa. Talvez eles tenham... Pra dominar ele melhor, eles poderiam tentar questionar as memórias dele, né? Aí quando ele parasse pra questionar, eles quebravam a cara dele. É só uma fraqueza. A tara dele ser criança é tara mesmo. Ele é tarado, né? Excelente vilão. Um vilão nojento, né? Vilão sinistro. Eu gostei do capítulo. Finalmente, né? Batalha de feiticeiro começou. Mas é isso, né? Por hoje eu fico por aqui. Tenha um excelente fim de semana e até mais, galera. Tchau, tchau.